Aleluia. Aleluia. Eu preciso te compartilhar algumas coisas. Senta um pouco. Fica ligado. Aleluia. Bom dia, queridos. Graça e paz a todos. Aleluia. Que tempo maravilhoso. Amém. Que unção maravilhosa. Que presença gloriosa que Deus tem manifestado. Eu tenho percebido essa nota no meu coração. E eu creio que o pastor Francimar tem percebido, a igreja tem percebido, que a igreja de Monteiro tem vivido uma nova fase. É uma fase, queridos, de mudanças, mas que traz o novo da manifestação da glória do Senhor. O tempo que foi investido na plantação, colocando as bases, não foi em vão. Deus está levantando uma nova geração, não com novas coisas, mas firmado naquilo que já foi estabelecido. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho que compartilhar algo com vocês aqui. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Joel. Aleluia. Aleluia. Eu estou administrando o mover do Espírito, amém? Eu vou fazer aqui até onde Ele me guiar. Livro do profeta Joel. Abra no capítulo 1. E preste atenção nisso que eu vou te dizer antes de lermos. Você já sabe da história. Deus havia escolhido para Israel um governo em que um rei estivesse reinando sobre eles. Deus não é contra o governo do homem, só que o homem deve depender dele. O primeiro rei de Israel, Saul, começou bem, mas no meio do caminho ele se perdeu. Diz a Bíblia que o Senhor o rejeitou. Diz a Bíblia que o povo clamou e Deus achou Davi, homem segundo o seu coração, que fez a sua vontade. Amém. O reino ficou unido durante um bom tempo, queridos. Depois vieram os descendentes de Davi e o reino se dividiu. Israel ficou dividido, as tribos se dividiram. E o povo começou a se distanciar de Deus. Em uma determinada região, numa tribo chamada Dan, eles estabeleceram uma adoração a um bezerro de ouro. Eles estabeleceram adoração aos deuses pagãos. Do outro lado, o povo começou a se distanciar também de Deus. E chegou um cenário em que não havia mais quem buscasse a Deus. Não havia mais intimidade. Não havia mais sacrifício. Não havia mais busca pela presença do Senhor. Os homens estavam desconsiderando a presença. Os homens estavam desconsiderando a aliança do Senhor. E por causa disso, eles estavam experimentando o juízo de Deus. E nesse contexto, nós chegamos no livro do profeta Joel. E Deus levantou diversos profetas para falar e chamar o povo para o arrependimento, para que viesse um novo avivamento e uma chuva de graça, de bênção sobre a vida deles. Quando a gente chega no livro do profeta Joel, no capítulo 1, por favor, veja comigo. Capítulo 1, eu quero ler com vocês a partir do verso 8. Lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Verso 9. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação, e os sacerdotes ministros do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado, a terra está de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as oliveiras se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhanteiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a mercê do campo. A vide se secou,
A figueira se murchou, a romoeira também, e a palmeira, e a macieira, e todas as árvores do campo se secaram. E já não há mais alegria entre os filhos dos homens. Esse era o cenário do contexto que Joel estava profetizando. O povo estava vivendo um tempo de sequidão. E parece que isso tem acontecido nos nossos dias. Nós temos visto, queridos, uma geração de crentes vazios, de crentes cheios de si e vazios da presença. De pessoas rasas, de pessoas que não se aprofundam mais na doce presença do querido Espírito Santo. Mas sabe, queridos, Deus tem levantado profetas para que com uma voz falar para esse povo, para despertar aquilo que Deus quer para as pessoas. Eu quero dizer algo, que a nossa fé nos colocará numa posição que Deus sempre quis. Aleluia. Aleluia. E sabe, queridos, esse ano eu recebi uma nota do Senhor, o Senhor falou algo comigo, e eu tenho percebido que isso tem se divulgado entre o povo de Deus, eu vejo várias pessoas falando a mesma coisa, mas o Senhor falou comigo esse ano: Saulo, eu não quero que você escreva nada esse ano. Eu não quero que você escreva nenhum livro, eu não quero que você faça nada. O que eu quero é que você invista tempo na minha presença. Que você busque a minha face, que você invista tempo em oração, que você invista tempo comigo. E o motivo e a razão é para que simplesmente a glória dele se manifestasse poderosamente na minha vida e através da minha vida. E eu tenho percebido que essa é a mensagem de Deus para esses últimos dias. Deus tem levantado pessoas, Deus tem levantado profetas para chamar o povo dele de uma posição de sequidão, de uma posição de mornidão, de uma posição que eles estão frios, anêmicos, aquém da presença do Senhor. E o Senhor está chamando, dizendo assim: vem, volta para mim. Não é curioso falar para crente, volta para Deus? Pois é isso que o Senhor está falando. Volte para mim. Escuta isso, eu ouvi de uma mulher de Deus falar isso ultimamente. Deus tratou isso com ela e as coisas têm se repetido. O chão tem saudade dos seus joelhos. Aleluia. Sabe, queridos, eu sou de uma geração, eu sou de um tempo que a gente não escolhia muito as palavras para buscar a presença. Que a gente não selecionava muito se o português ia estar certo ou errado, se ia estar dentro ou não do meu pacote doutrinário. Eu sou de um tempo que a gente simplesmente buscava. A gente rasgava os nossos corações, a gente dobrava os nossos joelhos e a gente dizia: Senhor, vem aqui com a tua glória, vem com a tua presença, com o teu poder, Senhor, eu quero mais de ti. E a gente provava dias de glória, da unção, de grandes manifestações do Espírito Santo. Isso tem queimado no meu coração, queridos, eu tenho compartilhado com algumas pessoas. Eu sou de um tempo, queridos, que nós conversávamos com os jovens, com os adolescentes, e eles diziam assim: o meu sonho é ser pastor, o meu sonho é entrar no ministério, o meu sonho é cumprir o propósito de Deus para a minha vida, queridos, mas isso não tem acontecido mais. As pessoas têm vivido uma vida anêmica, uma vida seca, sem propósito. É como se vivesse apenas para si, é como se olhasse diante do espelho e aplaudisse a sua formosura e dissesse: quão grande és tu para o espelho. Mas Deus está nos levando e nos chamando, queridos, para um tempo, queridos, que nós iremos nos dedicar cada vez mais à presença dEle. E o grande será sempre Ele, e o exaltado será sempre Ele, queridos. Sabe que não é pecado você dobrar os seus joelhos. Eu ouvi uma frase do pastor João Roberto e eu não esqueço disso, queridos. Não é pecado você dobrar os seus joelhos. E ele disse algo que eu achei interessante. Ele disse assim: eu nunca vi um soberbo de joelhos. Pastor João Roberto falou isso faz alguns anos, queridos. Eu nunca vi um soberbo de joelho. Mas sabe, queridos, muitas pessoas, elas acham que isso é religiosidade.
Elas acham que isso é meninice. Eu quero dizer algo para você, queridos, que eu tenho repetido várias vezes. Eu prefiro ser um menino que busca do que ser um adulto vazio. Aleluia! O profeta diz, verso 13: Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Meu Deus! Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e de libação. O que é que o profeta está dizendo aqui? A devastidão, a sequidão não alcançou apenas as árvores, alcançou também os homens. Não alcançou apenas o público no geral, alcançou também os ministros, os sacerdotes. É por isso que nós temos visto, queridos, um cristianismo raso. Pessoas que sobem no púlpito para transmitir um coach, para fazer uma palestra motivacional. Pessoas que chegam diante do público para falar assim, você tem tudo dentro de você para ser uma pessoa melhor. Eu quero dizer algo para você, que o centro do evangelho não sou eu, o centro do evangelho é Cristo. Eu só tenho alguma coisa em mim para fazer algo, porque Ele colocou. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. O contrário é, comigo tudo vocês podem fazer. Aleluia! Um cristianismo focado no homem, o homem no centro, o homem, e Deus tem saído das igrejas. Não se espante com essa minha linguagem, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente, sim, Ele está em todos os lugares, mas nem todos os lugares estão considerando a sua presença. Presença é algo não apenas que está, presença é algo que se considera. Aleluia! Aleluia! Não se espante, queridos, mas Cristo falou, o dono da igreja falou para a igreja de Laodiceia, eis que eu estou à porta e bato. Ei, queridos, ele não falou para ímpio, ele falou para crente. Ele disse, eis que eu estou à porta e bato. O dono da igreja estava do lado de fora. Sabe o que é isso? Ele está falando de consideração à presença. Ele está falando de consciência da presença. Às vezes nós estamos mais conscientes do nosso celular do que da presença do Senhor. Como eu sei disso? Porque agora, se chegar uma mensagem para você no WhatsApp, você que está conectado na internet, a primeira coisa que você faz é baixar e olhar. Sabe por quê? Porque nós estamos mais conscientes dessas coisas naturais do que do sobrenatural de Deus. E se explica a mornidão que muitas vezes estamos vivendo. Mas o profeta, nesse contexto, ele insistiu ainda. E ele falou palavras poderosas, e ele veio compartilhando algumas coisas. Mas chega no capítulo 2, e ele fala algo, queridos, que toca muito meu coração. Capítulo 2 de Joel. Olha comigo, por favor, o verso 12 e 13. Nesse cenário de sequidão, o profeta se levanta novamente e diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Preste atenção. Ele não estava falando de pessoas aqui que não conheciam o Deus da aliança. Ele estava falando de pessoas da aliança que estavam distantes. E ele estava dizendo assim, convertam-se a mim. Voltem para mim. E vocês vão fazer isso com choro, com pranto. Aleluia, com jejuns. Verso 13 diz: rasgai o vosso coração
e não as vossas vestes. Havia um costume, queridos, de se vestir de pano de saco e rasgar as vestes para falar de lamentação, para falar de indignação, de pranto. Mas Deus estava dizendo assim: eu preciso que algo seja rasgado além das vestes. Eu quero que o seu coração seja rasgado diante da minha presença, porque aí eu vou me manifestar forte, a minha glória vai se manifestar poderosamente. Sabe o que é que Deus está falando? Saia do cenário de encenação. Sabe o que é que Deus está dizendo? Pare de fazer e de demonstrar uma aparência de santidade, de quem busca a presença e de quem ora. Pare de fazer aquilo que quando o seu pastor, você está quieto, está na sua, sem orar, sem nada. Quando o pastor olha para você, você começa a Pare disso. Isso é uma encenação. Cristo tem nos chamado, queridos. O Senhor tem nos chamado para sairmos da peça teatral que muitas vezes estamos vivendo. E Ele tem nos chamado para rasgarmos os nossos corações diante dEle e dizer assim: Senhor, sabe de uma coisa? De fato é isso que eu tenho vivido esses dias. Eu não tenho buscado a sua presença como antes. Eu não tenho mais intensificado a minha vida de oração, de intimidade com o Senhor. Não, eu tenho vivido uma vida dupla, uma vida vazia. Mas, Senhor, eu não quero esse lixo para a minha vida. Eu quero mais da Tua glória. Eu quero a Tua presença como nos primeiros dias. Sabe que às vezes a maior estratégia para você avançar é você retroceder. Cristo falou para a igreja de Éfeso, queridos, em Apocalipse capítulo 2, do 1 ao 7, e Ele disse assim: olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Arrepende-te, pois, e volta à prática das primeiras obras. Às vezes, a melhor maneira para você avançar é retrocedendo. É dizendo, sabe de uma coisa? Eu vou buscar a presença do Senhor, pastor, como nos primeiros dias. Lembra no início? Eu vou buscar como daquela forma, eu vou buscar fervorosamente, eu vou me juntar com os irmãos e vou dizer assim: vamos orar lá em casa, vamos buscar a face do Senhor, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos clamar e vamos buscar. Sabe, queridos, os grandes avivamentos que aconteceram na história, todos eles, a gente conhece vários, mas, por exemplo, quando eu cito o avivamento da Rua Azusa em 1906, sabe qual era o propósito deles? Liderado por um homem de Deus chamado William Seymour. Esse homem, ele disse assim: sabe de uma coisa? Nós iremos nos reunir nesse lugar e nós não sairemos daqui, Senhor, até que a sua presença nos toque. E eles começaram a buscar o Senhor, e eles começaram a buscar a face do Senhor, e eles começaram a buscar a presença do Senhor, e de repente, a presença do Senhor invadiu aquele lugar, aquela casa, queridos. E eles foram cheios da presença. A glória do Senhor foi manifesta. Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Dons, habilidades sobrenaturais repousou sobre pessoas. Uma mulher começou a tocar piano durante 8 horas em linguagens diferentes que ela não sabia, não tinha aprendido. Aleluia! Eu creio numa unção sobrenatural nesses últimos dias, que vai nos ensinar coisas que naturalmente a gente não poderia aprender, mas debaixo da presença, a unção do Senhor vai ensinar, o Senhor vai compartilhar coisas, habilidades sobrenaturais. Nós iremos fazer coisas que naturalmente a gente não faria. Aleluia! Aleluia! Diga: rasgai o coração. Aleluia! Aleluia! E nesse contexto aqui, queridos, que o profeta fala isso, ele diz: olha, eu tenho algo para dizer para vocês. Se vocês rasgarem o coração, se vocês se converterem ao Senhor, se vocês fizerem jejum e pranto. Eu fico pensando que os crentes da palavra da fé, parece que eles pensam que é pecado jejuar. Sabe, queridos, a gente não pode combater um extremo caindo em outro.
Isso tem acontecido na história da igreja no geral, queridos. Tem pessoas que combatem, não, eu não preciso ir para um monte porque o Senhor está dentro. É verdade, mas você também não precisa ir para um quarto porque o Senhor está dentro. Você não precisa ir para a igreja porque o Senhor está dentro. Só por causa disso você vai deixar de ir para a igreja? Só por causa disso você vai deixar de ir para o quarto? Só por causa disso é pecado você ir para um monte e buscar a face do Senhor? Sabe, queridos, não é que lá vai estar mais perto de Deus, não. É porque vai estar um monte no seu quarto, em qualquer lugar, no seu carro, tomando banho, não importa, em qualquer lugar. Vai ser um ambiente só, você e Ele. Amém, queridos? E você vai buscar a presença dEle independente de. Aleluia! Eu não posso combater um extremo caindo em outro. Crente Reg, ele diz algo sobre jejum. Ele diz assim, o jejum não muda Deus, mas o jejum muda você. Ele diz, o jejum não muda Deus, mas o jejum deixa você mais sensível à voz de Deus. Sabe por que muitos crentes não têm se aprofundado naquilo que Deus tem dito? Porque eles não têm jejuado. Porque pessoas têm idolatrado comida. Porque pessoas têm colocado essas coisas naturais como centro da vida delas. Sabe, queridos, fazer jejum não é passar fome. Fazer jejum é deixar de para. Não é você fazer igual uns irmãos faziam, fazer jejum dormindo, não. Fazia parte de uma denominação, queridos, lá em Gravatá, que os irmãos diziam assim, o jejum começa amanhã de meia-noite e vai até 7 da manhã. O irmão dormia de meia-noite até 8. Então ele passava. Não é isso, queridos. O jejum, sabe o que é? É você ocupar aquele período com outra coisa. Ou seja, com a presença. No lugar de você estar lá investindo tempo em tal área, você pode investir tempo na presença. No lugar, você que era preso às séries da Netflix, aleluia. Você diz assim, sabe de uma coisa? Quanto tempo é uma série? São não sei quantos capítulos aí, 40 minutos cada capítulo. No total vai dar 3 dias, de 24 horas, 3 dias. Então vai ser 3 dias buscando a presença, como nunca. Vai ser 3 dias buscando a glória do Senhor, como eu nunca busquei. E sabe o que acontecer? O que vai acontecer? Deus levantará novos evangelistas. Deus levantará novos profetas. Deus levantará novos pastores. Deus levantará novos músicos que fluirão na unção do Espírito, como outros. Em que eles vão dizer assim, sabe de uma coisa? Eu sou um condutor. Eu apenas vou conduzir a adoração a Ele. Nada é para mim. É simplesmente para Ele. E aí Deus vai levantar novos Ademar de Campos. Asaf Borba. Meu Deus. Meu Deus. Sabe por que, queridos, isso não tem acontecido no meio da música também? Porque nós temos visto não apenas estrelismo. Nós temos visto comércio dentro da igreja. Sabe por que isso não tem acontecido no meio dos pregadores? Porque nós não temos visto não apenas estrelismo. Porque nós temos visto não apenas estrelismo, nós temos visto comércio. A pessoa abraça a fé e vira um pregador para poder ganhar dinheiro, porque ele acha que ele estava desempregado e ele precisa de um trabalho. Deixa eu só dizer algo para você. Paulo diz que a piedade é a grande fonte de lucro. Mas a mesma palavra diz, queridos, que se você é chamado para o episcopado, se você deseja aquilo, excelente obra você deseja, mas tem qualificações. Você está escutando isso? Precisa estar qualificado. Se não estiver qualificado, não deve exercer. Aleluia. Sabe, queridos, eu não estou preocupado se você vai gostar da minha mensagem. Amém? Eu não tenho um compromisso de agradar ninguém. Meu compromisso é com a palavra de Deus. Paulo disse para Timóteo, prega a palavra. Então, meu compromisso é pregar a palavra. Agora, deixa eu só dizer uma coisa. Todas as vezes que Deus levantou uma voz profética para falar algo, é porque Ele estava querendo despertar o povo para algo grande que estava para chegar. Você está escutando isso? Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Vamos lá. Verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião,
Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, oh aleluia, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei para vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Como se não bastasse, o profeta diz: e acontecerá depois, verso 28, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sabe o que o profeta estava dizendo? Não haverá apenas chuva natural para produzir um cereal e um mantimento natural. Ele diz, haverá também uma chuva do meu espírito. Ele diz, eu derramarei do meu espírito sobre os homens. Sobre quem? Sobre os servos, sobre as servas, sobre os filhos, sobre os velhos. Todos estão aptos a receberem do meu espírito. Sabe, queridos, você já sabe do cumprimento quando chega em Atos capítulo 2. Havia um grupo de apaixonados pela presença. Oh, aleluia. E Jesus Cristo tinha subido o assunto aos céus, Jesus tinha sido o assunto aos céus, e os discípulos, juntamente com aquelas outras pessoas, incluindo Maria, a mãe do Senhor, eles não foram fazer outras coisas. Não, eles disseram assim, vamos fazer aquilo que ele falou. E ele disse, fiquem na cidade e esperem que vai vir o outro, o Consolador, o Espírito da verdade, o Paracleto, o advogado, o amigo fiel, presença auxiliadora. E eles estavam buscando a face do Senhor, queridos, e diz a Bíblia, Atos capítulo 2, verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, com ímpeto, com movimentação. E apareceram entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Você já sabe do resultado, pessoas serão salvas. Então eu quero dizer para você que todo grande avivamento deve resultar em salvação de almas. Deus quer nos avivar, queridos, para que pessoas sejam alcançadas através das nossas vidas. Alguém dá um glória a Deus. Por último, abre comigo, por favor. Eu quero investir um tempo de oração aqui com vocês. Abre comigo, por favor, em Efésios, capítulo 5. Aleluia! Diga comigo, presença. Efésios capítulo 5. Do verso 15 ao verso 20. Aleluia. Feche os teus olhos um pouco. Escuta apenas isso. A palavra do Senhor diz, queridos, que nós devemos nos encher do Espírito. É esse texto, você já sabe. A palavra do Senhor diz, enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor, cantando ao Senhor no vosso coração. Mas escuta isso que eu vou te dizer. Eu tenho saudades do tempo não apenas que
eu buscava a manifestação. Mas eu tenho saudades do tempo que eu esperava a manifestação. Fique tranquilo, eu estou falando palavra da fé. Kenneth Hagin diz que ele cita algumas experiências que ele disse que era tão glorioso. Quando eles se reuniam nos cultos. E ninguém ousava falar nada, ficavam apenas esperando. E de repente uma glória do Senhor pairava sobre eles. E eles ficavam ali horas e horas desfrutando da presença. Ninguém ousava se levantar. Ninguém ousava se mexer. Ninguém ousava fazer nada para não espantar a presença. Eu creio em dias como esse. Eu creio em momentos, queridos, que nós estaremos tão rendidos. Nós estaremos assim, Senhor, eu só quero ficar aqui. Como diz Ludmila Feb, nem que seja pelo prazer de ouvir tua voz. Eu quero estar aqui simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. De provar mais da tua doce presença. O apóstolo Paulo diz, queridos. Paulo diz que, por esta razão, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo um tempo, porque os dias são maus. Diga comigo, os dias são maus. Quantos sabem que os dias são maus? Levanta a mão. Mas o que é que você deve fazer nos dias maus? Olha o que diz. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Como isso? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Os dias são maus, mas o crente deve fazer algo. Ele não deve ser insensato. Ele deve procurar compreender qual é a vontade do Senhor. E aí, queridos, essa mensagem tem queimado no meu coração, queridos. Não é a vontade do Senhor coletiva que ele está falando aqui. Ele não está falando aqui da vontade para a igreja no geral. Ele está falando da vontade individual. Daquilo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida. Sabe, queridos, nós como igreja do Senhor, nós encontramos pelo menos dois aspectos da vontade do Senhor para a igreja, coletivamente. Número 1, evangelização mundial. Amém? Qual é a missão da igreja? Evangelizar o mundo todo. Jesus falou isso, ide por todo o mundo, pregue o evangelho. Então nós temos essa primeira missão. A segunda missão da igreja é produzir edificação em si mesmo, no corpo, para que todos, andando em amor, cresçam e sejam ajustados e sejam amadurecidos. Essa é a missão da igreja. Agora, qual é a missão de Deus para a sua vida? Qual é a missão de Deus para a minha vida? Qual o propósito dele para mim? Não tem nas escrituras dizendo, Saulo, você tem que morar em tal lugar. Saulo, você tem que fazer isso. Não tem nas escrituras dizendo assim, Fernando, você tem que ir para tal lugar. Não tem, Miquel, você tem que fazer isso. Não tem, e como eu vou saber isso? Diz a Bíblia. Não digas, eu vou para tal lugar. Vou colocar um negócio e lá eu vou prosperar. A Bíblia fala, insensato. Você só vai se Deus quiser. Aí você pode dizer, mas eu não sou da palavra da fé, por que eu vou usar o se? É no Novo Testamento que está usando o se. Mas sabe por quê? Porque existem vontades específicas da parte do Senhor que não estão nas escrituras. E eu só vou saber investindo tempo na presença e o Senhor vai me dar a direção para o próximo passo. É por isso que você deve saber qual é a vontade do Senhor. Será que Deus quer que eu entre nesse relacionamento? Será que Deus quer que eu faça essa universidade? Será que Deus quer que eu more em tal lugar? Sabe, queridos, deixa Deus fazer parte de tudo da sua vida. Ele se importa com os mínimos detalhes, então deixa.
Se rende. Se rende à presença e diga, sabe de uma coisa, Senhor? Flua através de mim, eu estou disponível. Eu vou para onde o Senhor quiser. Se o Senhor quiser que eu vá para tal região, eu vou, eu estou livre, queridos. Quando a gente faz isso, queridos, quando a gente investe tempo na presença, o Senhor vai dar a direção dos próximos passos. Aleluia! Eu creio, queridos, nas direções sobrenaturais para as suas vidas. Eu creio para as direções sobrenaturais para as vossas vidas. Deus trazendo não a luz, à tona, o todo. Não. Não a missão geral, mas Ele explicando qual a sua função dentro dessa missão. O que é que Ele tem para você. E aqui, queridos, se segura na cadeira porque eu quero falar algo. Eu tenho saudade dos profetas. Onde estão os profetas? Mataram os nossos profetas. Perseguiram os nossos profetas. Calaram a voz profética dentro da igreja. Sabe por quê, queridos? Por causa de uma geração de mestres vazios. De ministros aquém da presença de Deus. De pessoas que são tão focadas na razão, elas têm perdido o sobrenatural de Deus. Pessoas que dizem, deixa de meninice, você não é criança, não faça isso. Eu quero dizer algo para você. Escuta isso que eu vou dizer aqui. Quando a presença do Senhor vem, em manifestação gloriosa, você fica como criança mesmo. Você fala até uma língua que você não aprendeu. Aleluia! Eu creio, queridos, que a voz profética será levantada nesses últimos dias. Diz as Escrituras, se o povo ficar sem profecia, o povo perece. Diz as Escrituras que a profecia consola, exorta e edifica. Porque existem tantas pessoas dentro da igreja vivendo uma vida vazia, sem propósito e sem correção. Porque retiraram a unção profética. Mas Deus está levantando uma geração de profetas que não negociarão a verdade da palavra do Senhor, mas se levantarão na unção do Espírito com uma voz. Não importa se pessoas vão aplaudir sua mensagem, não importa se pessoas vão gostar ou não vão, não importa se pessoas vão se levantar na hora da sua pregação, mas você vai tocar uma trombeta, você vai falar a palavra do Senhor, e os corações serão alcançados, as vidas serão transformadas. Eu, o Senhor, levantarei uma geração de profetas, ousados da unção do meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! Mataram os nossos profetas, perseguiram os nossos profetas, silenciaram os nossos profetas. Mas escuta isso que eu vou te dizer. Enquanto houver um coração quebrantado e contrito, mesmo que o profeta esteja preso em Pátimos, afastado do público, distante do púlpito, eu visitarei esses profetas, diz o Senhor, e eu me revelarei para eles. E eles falarão a minha palavra, diz o Senhor, e afetará os corações, e transformará as vidas, porque assim diz o Senhor, como eu levantei Jeremias, eu tenho levantado uma geração de profetas, que foram escolhidos para destruir coisas, para levantar coisas. Falarás debaixo da minha unção, diz o Senhor. Eu colocarei vocês diante do rei. Colocarei vocês diante das autoridades. E vocês confrontarão comportamentos. Ei. Todo grande avivamento, ele é primeiro um avivamento de santidade.
Não importa a missão. Não importa se você vai agradar a todos. Escuta isso. Eu estava em São Paulo. Eu fui para um seminário no Verbo da Vida de Pinheiros, na igreja do pastor Janduí, e teve um momento lá que o pastor Janduí disse assim: Saulo, eu quero que você dê uma palavra para os empresários daqui da igreja. E eu fui dar uma palavra para os empresários. Preste atenção nisso. Eu fui dar uma palavra para os empresários. Eu ministrei a palavra do Senhor. E quando terminou, veio um milionário falar comigo. Ele disse assim: Saulo, eu sou multimilionário e eu quero falar algo com você. Aquele homem segurou na minha mão e ele me abraçou e ele disse: você será levantado como uma voz nesta nação para confrontar os grandes, para chamar os meus ministros, pastores, profetas, líderes, homens e mulheres, que fugiram do plano inicial e se enredaram em ensinos errados, em práticas erradas. Eu levantarei você, Saulo. Ele disse isso, para estar diante dessas pessoas e confrontar os corações delas. Elas serão confrontadas. Muitas não poderão resistir à maneira que você vai falar. E eu, o Senhor, vou trazer essas pessoas para o plano inicial. E elas voltarão a cumprir e serem um grande sucesso naquilo que eu tinha designado. Mas ele disse: não será fácil. Porque vão tentar calar você. Vão tentar impedir você. Vão tentar fazer com que sua voz não ecoe. Mas ele disse: não se preocupe, porque eu ampliarei a sua voz. Deus está levantando uma geração de profetas, indignados com práticas dentro da igreja, se levantarão na unção. Você está escutando isso? Profetas como João Batista. Aqui, ó. Estão nem aí se vão cortar sua cabeça. Estão nem aí se pessoas vão gostar ou não. Eu só sei que Deus está tratando, purificando a própria igreja dele. Escuta isso. Todo grande avivamento há também grandes manifestações do juízo de Deus. Atos capítulo 2, um avivamento. Atos capítulo 3 segue o avivamento. Mas Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Ananias e Safira morreram. Todo grande avivamento é também um grande derramar de juízo individual de Deus, caso não haja arrependimento. Aleluia. Aí o pregador, aí aquele irmão multimilionário, ele disse assim: muitas pessoas não vão querer chamar você mais para pregar. Muitas pessoas vão tentar resistir. Muitos vão tentar te calar. Ele disse: mas assim como não calaram o Senhor Jesus Cristo, não calaram Paulo, não calaram Barnabé, não calaram diversos homens de Deus que se levantaram, e a história deles ecoa e alcança as nossas vidas hoje. Ele disse: assim acontecerá. E sabe, queridos, eu creio que nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo um tempo de Deus levantar profetas. Estavam adormecidos, ou melhor, que adormeceram eles, que abafaram eles, que disseram: deixa disso,
Assim você não vai ser aceito. Assim você não será um grande pregador. Mas a unção do Senhor está levantando profetas nesse lugar. Você está escutando? Eu percebo corações queimando. Eu percebo como que algo puxando você para cumprir aquilo que o Senhor tem. Profeta é um dos únicos ofícios que está no Antigo e no Novo Testamento. Cadê o pastor lá no Antigo Testamento? Cadê o mestre lá no Antigo Testamento? Cadê o apóstolo lá no Antigo Testamento? Mas cadê os profetas do Antigo Testamento? São vários. Sabe por quê? Porque a unção profética não pode sair do meio do povo de Deus. É maravilhoso você ser pastoreado, e é bíblico. É maravilhoso você ter a unção de mestre na igreja. Isso é maravilhoso, eu amo isso. É maravilhoso a unção apostólica, a unção do evangelista, queridos. Mas a unção profética, preste atenção nisso aqui que eu vou te dizer. Assim como a unção pastoral, a unção profética lida com crente. E na atual situação da igreja, quem precisa ser tratado é o crente. Ele precisa ser consolado para consolar. Ele precisa viver uma vida de santificação para falar sobre santificação. Ele precisa ser apertado, pressionado, para ele pressionar. Aleluia, 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 aleluia. Como nos primeiros dias, como foi no início, como foi na primeira vez, como foi nos dias de glória, nos dias de grandes manifestações do meu espírito. Assim será nesses últimos dias. Geralmente, quando Deus quer algo glorioso, quando Deus quer manifestar algo glorioso, Ele sempre lembra algo inicial. Aleluia. 1906, eles lembraram de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, eles lembraram de Joel capítulo 2. Apocalipse, no capítulo 21 e 22, fala de um novo céu e de uma nova terra. E curiosamente, existem semelhanças ao Éden do início. Quando Jesus quis falar sobre o casamento, ele disse assim: não foi assim no início, pois o Senhor criou homem e mulher, e os dois se tornaram uma só carne. Quando o Senhor quer falar de algo grande, Ele sempre mostra como foi o primeiro. Sabe por quê? Porque o início, o primeiro, é o padrão daquilo que Ele quer que permaneça. Você está escutando? O primeiro é o padrão para aquilo que Ele quer que permaneça. Como foi nos primeiros dias? Assim deve continuar nas nossas vidas. Eu não tenho direção de impor as mãos sobre ninguém. A direção que eu tenho é da gente clamar, da gente buscar, simplesmente. Mas escuta isso, enquanto você busca, você vai receber respostas do Senhor. Cura se manifesta, a graça do Senhor se manifesta. Mas presta atenção nisso que eu vou te dizer ainda. Não selecione as palavras para buscar, apenas busque. Eu sei, nós somos da palavra da fé. Eu sei, nós gostamos de utilizar a linguagem da fé. Mas sabe, queridos, não é errado você buscar a presença do Senhor de todo o seu coração. Sabe por quê, queridos? Porque nós sabemos que a presença do Senhor está dentro de nós, isso é verdade. Mas a mesma Bíblia que fala que a presença está dentro, diz: aproximemo-nos junto ao trono da graça.
A mesma Bíblia que diz que Deus está dentro, fala: buscai ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então preste atenção, não é errado você buscar o Senhor. Não é errado você desejar mais da presença dEle. Sabe o que é que diz as Escrituras? Um teólogo muito famoso, citando sobre isso, o Dr. Mark Lloyd Jones, ele diz que no livro de Atos existem diversas quedas do Espírito Santo. Ele diz, número 1, o Espírito Santo caiu em Atos 2. Número 2, o Espírito caiu em Atos 3 e 4. Número 3, o Espírito caiu em Atos 8. O Espírito caiu em Atos 10. O Espírito caiu em Atos 19. Há diversas quedas do Espírito Santo. Eu creio, queridos, que o Espírito Santo vai cair dessa manhã. Ah, mas ele já está dentro. Sim, mas ele pode vir com a sua manifestação. Ele pode vir com a sua presença e manifesta, com a sua glória. Pode ser perceptível. Aleluia! Você pode buscar o Senhor. Sabe, queridos? Busca o Senhor. Não espere eu mandar. Não espere eu dizer levante as mãos. Não espere eu dizer faça isso, faça aquilo outro. Você não precisa disso. Você não precisa de comandos para buscar o Senhor. Você apenas busca.